Boa noite a todos, que a paz seja convosco. Aqueles que têm a sua Bíblia, gostaria que você abrisse comigo em Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 1 a seguir. Carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 1 a seguir. Enquanto os irmãos encontram, eu quero glorificar o Senhor pelo privilégio de poder estar pela primeira vez tendo a oportunidade de ministrar nesta casa, e é com muito temor que eu subo neste lugar. Eu prego desde os meus 14 anos de idade e confesso que hoje para mim parece a primeira vez que eu estou pregando. E eu entendo que este lugar é um lugar onde decretos são liberados. Então é debaixo desse espírito que eu quero usar essa tribuna para poder liberar palavras proféticas e de bênção sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz assim: Agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sobre tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos crianças ou meninos, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para redimir os que estavam sobre a lei, para que recebessem a adoção de filhos. Porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. Vou repetir. Portanto, já não és mais escravo, mas filho. Vou repetir de novo. Portanto, já não és mais escravo, mas filhos. E se és filho, então és herdeiro de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quantos podem glorificar o Senhor por esta palavra? Aleluia. Eu estava pedindo ao Senhor uma palavra para poder compartilhar com os irmãos nessa noite. E o Senhor foi muito claro comigo naquilo que eu deveria ministrar. Eu gostaria de falar um pouquinho hoje então sobre a carta que Paulo escreve aos irmãos Gálatas. Paulo vai escrever algumas cartas, mais propriamente dito 13 cartas, e nessas 13 cartas, 4 delas são cartas individuais. São cartas que Paulo escreve especificamente a um indivíduo, a saber, Timóteo, Filemão, a Tito. Mas as outras 9 cartas Paulo vai escrever para as igrejas por onde ele havia passado. E cada carta que Paulo escreve, Paulo está dando algumas recomendações, algumas exortações e até algumas admoestações para que os irmãos permanecessem no evangelho genuíno que Paulo havia os ensinado. É bem verdade que entre tantas cartas que Paulo escreve, esta carta aos Gálatas me chama muito a atenção por vários aspectos. O primeiro deles é que Paulo vai efetuar uma grande obra naquela cidade. E uma grande igreja vai se levantar na Galácia. Muitos irmãos creram no Senhor, receberam a palavra e agora estavam cumprindo tudo aquilo que Deus havia estabelecido sobre as suas vidas. Porém, junto com esse crescimento desta igreja, vai começar a surgir alguns problemas. Mas os problemas que surgem nessa igreja são um pouco anormais e atípicos, porque os problemas estão em todos os lugares. Onde tem pessoas, logicamente tem problemas. Mas nesta igreja especificamente, o problema vai ser um pouco mais agravante, porque a história vai dizer que a maior parte dos irmãos que congregavam na igreja da Galácia eram irmãos que eram judeus, mas que agora se converteram ao cristianismo, porém estavam trazendo toda a tradição judaica para dentro do evangelho. Estavam trazendo toda a cultura e principalmente toda a religiosidade judaica para dentro do evangelho de Cristo Jesus. Esse grupo nós chamamos de os judaizantes.
Era um grupo de pessoas que estavam junto com a igreja, mas não queriam aceitar o mover que estava acontecendo naquela igreja. Aquele grupo começou a crescer e começou a inflamar, principalmente os novos cristãos que chegavam, logo eram arrebatados por aquele grupo de religiosos, que traziam para eles um evangelho diferente do evangelho que Paulo os havia ensinado. Quando Paulo fica sabendo que estava acontecendo esse mover naquela igreja, é aí que Paulo vai ter a primeira motivação de escrever uma carta direcionada a eles. E esta carta que Paulo escreve aos Gálatas é uma carta muito clara, onde você vai observar que Paulo está confrontando este grupo de judaizantes que estão atrapalhando o processo do crescimento do reino de Deus naquela cidade. Paulo vai observar que havia um grupo de religiosos que estavam pregando um evangelho diferente do evangelho que Cristo havia ministrado em Paulo e que Paulo tinha a obrigação de ministrar sobre os irmãos. Aquele grupo estava trazendo uma cultura religiosa e querendo abafar ou ocultar tudo aquilo que Cristo havia feito pela igreja. Por exemplo, eles diziam para os irmãos que estavam chegando que você é salvo por aquilo que você faz. Agora Paulo vai escrever uma carta dizendo: ei, é tudo mentira, você não é salvo pelo que você faz, você é salvo pelo que ele fez por você na cruz do Calvário. Eles estão ensinando os irmãos, dizendo que o céu ele é conquistado através das suas obras. E Paulo vai escrever uma carta confrontando eles, dizendo: ei, o céu não é pelas suas obras, para que ninguém se vanglorie. O céu vem por intermédio do sangue de Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário e que abriu acesso para a igreja. Paulo está agora confrontando esses irmãos. Paulo está agora trazendo eles de volta ao verdadeiro e o pleno evangelho. E é interessante que nesta carta Paulo vai usar o substantivo filho mais do que todas as outras cartas, porque se tem uma palavra que o religioso detesta, se tem uma palavra que a religião repudia, é a palavra filho. Porque a religião nos ensina a ser vaso, nos ensina a ser varão de fogo, nos ensina a ser um monte de codinomes, mas nos rouba a nossa verdadeira identidade. Eu vou lhe dizer uma notícia: você não é o pregador, você não é o profeta, você não é. Além de tudo isso, você tem uma identidade. Qual é ela? Filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. A religião estava roubando desses irmãos a sua verdadeira identidade. Por quê? Porque a religião estava incutindo neles que eles eram servos, que eles eram escravos. Mas agora Paulo vai confrontá-los dizendo: ei, vocês eram servo, vocês eram escravo, mas um dia um Cristo surgiu, tomou todos os nossos pecados, adotou vocês, e agora vocês são filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo? Paulo agora está confrontando eles com o evangelho genuíno de Cristo Jesus. É interessante que quando Paulo está falando isso, no capítulo 4, ele vai usar um fato muito comum naqueles dias. Paulo vai dizer: não adianta você ser filho e você ser filho imaturo, porque o filho imaturo de nada difere de um escravo. Haja visto que se o seu pai morrer, mesmo ele tendo direito da herança, ele não pode usufruir dela, porque ele não tem maturidade. Então era designado um grupo de administradores para cuidar da herança do pai, até que o menino crescesse, tivesse maturidade para administrar a sua herança. Paulo vai pegar esse exemplo de algo que era feito naqueles dias e vai trazer isso para o nosso contexto como igreja. Paulo está dizendo: ei, na igreja existem muitos filhos, sim. O problema é que muitos desses filhos ainda são filhos imaturos. E Paulo vai ser mais contundente e dizer: ei, se você é um filho imaturo, de nada você se diferencia de um servo. Por quê? Porque mesmo você sabendo que Deus é o teu pai, você não pode usufruir daquilo que Ele tem para você. O problema da igreja brasileira é que nós não entendemos que a nossa vitória não está baseada em 7/5 da vitória, que a nossa vitória, nosso milagre não depende do sal grosso, da rosa ungida, não. Os nossos milagres dependem da maturidade dos filhos para exercer aquilo que o Pai tem para eles. Alguém está comigo? Diga glória a Deus. O que Paulo está dizendo é: igreja dos Gálatas, vocês não são escravos, vocês são filhos, mas não adianta ser filho imaturo, senão vocês vão viver iguais escravos.
É interessante, irmãos, que Paulo vai confrontá-los, porque Paulo está convocando os filhos para um tempo e um processo de maturidade. Diga comigo, maturidade. Diga mais alto, maturidade. Porque quando somos filhos imaturos, nós deixamos, irmãos, de usufruir aquilo que o Pai tem para nós. Eu tenho um filho de 10 anos, o Pedro. Se ele me pedisse, pai, eu quero uma Hornet hoje, eu não daria. Primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Segundo, porque ele é um menino de 10 anos. Se eu desse uma moto para o Pedro, ele subiria, a moto ia cair, ia quebrar a perna dele, se arrancasse ia se matar. Então, por amor ao meu filho e por causa da imaturidade dele, anda na carona comigo. Alguém pegou isso? O pai está dizendo, estou louco para te abençoar, mas a tua imaturidade não deixa. Eu sei que se eu te der o que tu está pedindo, você vai se perder, e eu não posso te dar. Mas essa noite Deus está nos chamando para um tempo de maturidade. Oh, eu estou sentindo graça de Deus para liberar essa palavra sobre a sua vida. Esta é uma noite que Deus reuniu os filhos aqui, dizendo, ei, chega de ser menino, chega de ser criança, é tempo de maturidade. Tudo que eu preparei para vocês, eu vou liberar nesses dias. Não tem crise no céu, não tem coronavírus no céu. Se os filhos forem maduros, o Pai libera as bênçãos sobre a vida deles. Quem pega essa palavra? Você percebeu que quando você vai na farmácia, os remédios estão todos expostos, mas nas caixinhas está escrito, mantenha longe do alcance das... Mas o remédio não é para curar, sim ou não? Então o problema não é o remédio, o problema é quem manuseia o remédio. Porque o mesmo remédio que na mão de um adulto serve para curá-lo, na mão de uma criança que não sabe a dose pode matá-la. Então o problema não são as coisas, o problema somos nós que não temos maturidade para administrá-las. À medida que Deus vai nos gerando maturidade, nós vamos crescendo, Deus vai tendo liberdade para liberar coisas sobre nós. Alguém está me entendendo? Deus está dizendo, eu quero te levar mais fundo, mas criança não sabe nadar, então cresce. Cresce, cresce. Oh, você está entendendo esta palavra? O Senhor está dizendo, eu quero gerar maturidade para você experimentar coisas que você nunca experimentou. Oh, você está me entendendo isso? Deus está dizendo, eu quero lhe dar maturidade para você mergulhar em lugares que você nunca mergulhou. Maturidade não se dá por tempo de congregação. Tem crente há 15, 20 anos que ainda é uma criança, mas tem jovens que se converteram ontem, mas hoje tem maturidade para usufruir de coisas poderosas que Deus liberou sobre ele. É interessante que nós precisamos entrar nesse caminho de maturidade. E a palavra, ela gera maturidade. Diga comigo, a palavra gera maturidade. Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei à maturidade, eu larguei as coisas de menino. Porque o Evangelho, ele produz, pastor Charles, essa maturidade. Quando eu entro no Evangelho, eu passo por um processo de salvação, e em seguida eu passo por um processo chamado regeneração. Regeneração é o novo nascimento, é o homem barbudo, que quando Jesus pega, volta a ser uma criança. E essa criança precisa crescer, se desenvolver. Por isso que isso aqui é um mistério. Tem um vozinho aqui que tem 75 anos, que aceitou Jesus no culto de domingo passado, que aqui no reino ele é um bebezinho espiritual, que o papai está do teu lado dizendo, vou te dar papinha hoje, mas amanhã vou te dar um caldinho mais grosso, porque daqui uns dias tu vai estar comendo picanha, coisa forte. Alguém está me entendendo isso? O Evangelho produz a maturidade. Chega de sermos crianças mimadas, chega de sermos bebês chorões, que por qualquer coisa desviamos, largamos da fé, desistimos do Evangelho. É tempo de crescermos, sermos maduros, largarmos as coisas de criança para trás e dizermos, eu quero viver algo novo diante de ti. A maturidade vai gerar isso em nossa vida. Escute, irmão, todas as vezes que a palavra filho aparece no Novo Testamento, ela está em duas expressões do grego. Ou ela está na expressão teknon, que significa filho imaturo, ou ela está na expressão hoios, que significa filho maduro. Agora olha que interessante, todas as vezes que a palavra filho aparece no Novo Testamento, relacionada a nós, a igreja, a expressão grega sempre é teknon, filhos imaturos. Porém, todas as vezes que a palavra filho no Novo Testamento aparece relacionando-se a Cristo, a expressão não é teknon, a expressão é hoios. E a palavra hoios significa filho
maduro. Olha que interessante, Mateus capítulo 3, Jesus vai no Jordão, ser batizado por João, e quando ele é batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu, e o primeiro céu se abre, oh glória, o segundo céu também se abre, o terceiro céu se abre lá de cima, não foi anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim que falou, foi o próprio Pai que falou. E sabe o que o Pai falou? Esse é o meu Hoios. Esse é o meu filho maduro, em quem eu me alegro. Não entendi? Vou melhorar. Cristo é a referência de maturidade. O que isso significa? Que quanto mais parecido com Cristo eu for, mais maduro eu serei. Você está entendendo isso? Nós somos filhos imaturos num processo de maturidade, para alcançarmos o estado que Cristo alcançou, o filho maduro. É por isso que nós somos chamados de cristãos. Cristãos são semelhantes a Cristo. Cristo é a nossa referência. Ele diz: sede santo como eu sou santo, sede meus imitadores. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, mais parecidos nos tornamos com ele, mais maduros nós nos tornamos, e mais o Pai consegue liberar bênçãos sobre a nossa vida. Eu vim profetizar sobre você nesta noite. A maturidade que Deus está gerando nesses dias é uma maturidade que vai acessar você em lugares poderosos. Você é um discípulo de Jesus, que vai caminhar pelas ruas de igrejinha, e vão olhar para você e dizer: ali vai um servo de Jesus, ali vai um filho maduro, que carrega algo que ninguém dessa cidade carrega. Quem está me entendendo, receba esta palavra no teu espírito. Nós precisamos nos tornar filhos maduros. É esta maturidade que vai gerar em nós algo poderoso. É interessante, irmãos, que há uma parábola em Lucas 15 do filho pródigo, que todos vocês conhecem. Um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, o filho imaturo, ele vai pedir herança precocemente, vai embora. Porque quando você é imaturo, você não mede consequência. Quando o menino é imaturo, quando o homem é imaturo, quando a mulher é imatura, ele não dá valor para as coisas. Ele não mede as consequências daquilo que ele faz. E aquele menino imaturo diz para o pai: eu quero a minha herança, eu vou embora daqui. O pai disse: é teu direito, pega e vai. O menino foi, gastou tudo, jogou tudo fora. Ele vai parar dentro do chiqueiro, comendo lavagem de porcos. E lá dentro do chiqueiro, ele vai olhar para um lado, talvez imaginando a sua casa, e ele vai dizer um dos textos mais lindos da Bíblia. Qual, pastor? Levantar-me-ei, irei ter com o meu. Sabe o que ele está nos ensinando? Eu saí de casa, eu desonrei minha casa, eu joguei minha herança fora, mas eu quero que os filhos da Manancial saibam de uma coisa: ele continua sendo o meu pai. É por isso que a religião não gosta da palavra filho, sabe por quê? Porque existe ex-vaso, existe ex-pregador, existe ex-isso, ex-aquilo, mas eu nunca vi falar que existe ex-filho. Uma vez filho, sempre filho. Não, você não está entendendo isso. Você nunca deixará de ser filho. Tem filho na casa, levante a mão, dê um brado de glória. Aleluia. Ele disse: eu errei, mas ele continua sendo meu pai. Ele continua sendo meu pai. Ele vai se levantar, e a mentalidade dele é esta: eu vou voltar para ser um dos servos do meu pai, porque até os servos do meu pai vivem melhor do que eu. Aí quando ele chega na porteira, isso aqui, irmão, é forte demais. A Bíblia diz que quando ele chega na porteira, pastor, o pai estava ali aguardando, sim ou não? Para nós, século 21, parece, pastor José, que o filho mandou um WhatsApp: ô meu velho, segura aí que eu estou chegando, 3h30 eu estou chegando. Imagina. A pergunta que eu fazia era esta: como é que o pai sabia que naquele dia, naquela hora, o filho voltaria para casa? Aí Deus falou comigo: é porque aquele pai amava tanto aquele filho, mas amava tanto aquele filho, que desde o dia que ele saiu, todo dia ele ia para a porteira. Ah, você não pegou isso. Alguém dizia: vai aonde? Vou para a porteira. Fazer o quê? Eu vou esperar meu filho. O dia acabava, o filho não voltava, o pai voltava triste para casa. No outro dia de manhã alguém dizia: vai aonde? Eu vou para a porteira, porque ele volta. Alguém está me entendendo? Teve filhos que saíram desta casa, e o pai está na porta dizendo: volta, 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 eu estou te esperando. Volta, porque eu estou te esperando. Quando o filho chega, olhe para cá. A Bíblia diz que o pai mandou trocar as suas vestes. Diga: trocar vestes.
Fale isso. O pai mandou botar um anel no Diego, diga anel no dedo. O pai mandou trocar sandálias, diga trocar sandálias. O pai mandou matar um bezerro, diga matar o bezerro. Para nós, ocidentais, parece que o pai está feliz porque um filho voltou. Mas dentro da cultura judaica, pastor Daniel, o que está acontecendo aqui é algo mais sobrenatural ainda. Dentro da cultura judaica, o que está acontecendo aqui é um ritual que os judeus chamam de bar mitzvah. O que é o bar mitzvah, pastor? Bar mitzvah é um ritual que o pai judeu celebra quando o filho passa da imaturidade para a maturidade. Não, você não dá glória a Deus que isso aqui eu vou chacoalhar você no banco. Bar mitzvah é um ritual onde o pai bota um anel no dedo, o pai bota uma veste nova no filho, uma sandália nos pés, manda fazer uma festa, porque o pai está dizendo, o meu filho era imaturo, mas agora ele passa a ser um filho maduro. Você não entendeu? Como filho imaturo, ele saiu de casa. Como filho imaturo, jogou a herança fora. Como filho imaturo, foi comer com os porcos. Mas agora, como filho maduro, ele estava voltando a acessar a intimidade do pai e cumprir tudo aquilo que o pai tinha para ele. Aplaude com vontade, porque o pai está contigo. Aleluia. Filhos imaturos não acessam a intimidade do pai. Agora o pai está dizendo, agora ele é maduro, vem para cá. É interessante que o filho mais velho estava em casa e ele vai ficar brabão. Estava aqui tanto tempo, esse aí fugiu, largou tudo, agora vem aqui, faz festa para ele, não faz festa para mim. Porque ele era velho, mas era imaturo também. Porque ele estava na casa do pai, achando que era servo. Ele não entendeu que ele era filho. E se ele era filho, tudo que o pai tinha era dele. O que tem de filhos velhos dentro da casa do pai, que estão aqui há anos, e ainda não conseguiram entender que tudo que o pai tem é deles, e não conseguem usufruir daquilo que o pai tem para a vida deles. Oh, meu irmão, nesta noite o pai está te dizendo, tudo que eu tenho é teu. A minha graça é tua, a minha unção é tua, a minha virtude é tua, a minha presença é tua, a minha alegria é tua, a minha comunhão é tua. Você está entendendo isso? Diga, pai, eu quero. Levante por um minuto as suas mãos, diga, pai, eu quero. Tudo que é seu eu quero. Oh glória, usufrua. Esses são dias que nós vamos usufruir de tudo aquilo que o pai tem para nós. Em meio à pandemia, Deus vai levantar filhos poderosos, cheios da presença dele, jovens que vão incendiar faculdades, escolas. Quem pega esta palavra é para você que Deus está falando. Aleluia, aleluia. Deixa eu encerrar aqui, irmãos, senão vocês não deixam eu pregar mais. É interessante que o Senhor está nos chamando para um processo de maturidade. E a imaturidade, ela faz nós perdermos de usufruir de experiências sobrenaturais. Quer que eu te dê um exemplo? João capítulo 4. Jesus está entrando em Samaria. E Jesus sabia que ele iria conversar com uma samaritana. E quando Jesus está entrando em Samaria, Jesus olha para os discípulos. E discernindo o coração deles, Jesus vai ver o quanto eles são imaturos. E que eles não estavam preparados para aquele diálogo. Porque o judeu falar com a samaritana é escândalo para os judeus. Então Jesus olha para eles assim: ei, estou com fome. Vão lá comprar pão que depois eu me encontro com vocês. Jesus mandou eles comprar pão para que ele pudesse estar sozinho com a samaritana, para que Deus fizesse nela aquilo que ele fez. Por quê? Porque se os discípulos imaturos estivessem junto, eles iam murmurar. Por quê? Porque não tinham maturidade para presenciar aquilo. Você não está entendendo. Às vezes a sua murmuração não é por causa do erro dos outros, é porque a tua imaturidade não permite você entender o que Deus está fazendo. Quando nós somos imaturos, nós achamos que tudo tem que ser como nós queremos. Eu tenho 3 filhos, irmãos, eu posso dizer com propriedade. Lá em casa tem uma que está nascendo o dente, a outra perdendo o dente, e o Pedro já estabilizando os dentes. Eu estou em todas as fases.
E eu sei como criança é mimada, eu quero, tu não dá, chora, rola no chão e faz aquele teatro todo. Isso é tradicional de criança. Aí tu dá uma puxada na orelha, passa a varinha, endireita, vai ensinando, porque o filho matura dessa forma. Agora, irmão, quando você cresce, você vai deixando essas coisas de lado, porque você entende, se o pai está fazendo é porque é o melhor para mim. Ah, você não pegou isso. Eu posso até não gostar, mas se o pai está fazendo é o melhor para mim. Eu posso até não entender, mas se o pai está fazendo é o melhor para mim. Quem está me entendendo? O pai sempre fará o melhor para os seus filhos. Eu sempre brinco que Deus complica, descomplica, no mesmo instante explica o porquê descomplicou. Vou repetir: Deus explica, descomplica e no mesmo instante explica o porquê descomplicou. Pastor, não entendi nada. É porque não é para entender mesmo. Porque se você quiser entender, você entra em parafuso. Como é que um filho vai entender um pai? Quem aqui concorda comigo que quando a gente era mais menino, o pai batia na gente, a mãe passava ali, a gente ficava louco, vou fugir de casa. Agora a gente é pai e a gente pensa, tinha que ter apanhado um pouco mais. É ou não é? Porque quanto mais maduro nós nos tornamos, mais nós entendemos que o pai não estava nos espancando, agredindo, ele estava nos ensinando a ser um homem de verdade. Às vezes quando a prova vem, eu digo, pai, me ensina. Eu quero aprender aquilo que o Senhor está nos ensinando. Eu quero liberar uma palavra muito séria no meu espírito aqui sobre você. Esses são dias que o pai está ensinando seus filhos. A pandemia é um instrumento que Deus está usando para ensinar os seus filhos. E Deus disse para mim, esses são dias que eu estou usando esse vírus, que ninguém vai descobrir quem é, de onde veio, para trazer os meus filhos de volta para o lugar que eles nunca tinham que ter saído, para esse lugar de maturidade e comunhão comigo. É interessante, irmãos, que esta maturidade vai gerar coisas poderosas em nossa vida. Os discípulos não estavam preparados para usufruir aquilo que Cristo estava fazendo naquela mulher. E nós precisamos pedir maturidade, porque eu quero participar do sobrenatural de Deus. Eu digo ao Deus que eu sirvo em oração, Pai, me torna um filho maduro, porque eu não quero ficar de fora do teu mover. Você não acha que eu estou deixando a minha cidade, a minha casa, a minha família, os meus amigos para vir morar em igrejinha porque eu gostei da cara de um, achei o outro bonitinho? Não, eu vim para cá porque tem um mover nessa casa e eu disse, eu quero participar desse mover, eu quero estar junto nesse mover. Escute, irmão, quando você entende que você é filho maduro, isso vai liberar coisas poderosas sobre a tua vida. Olha o que Paulo vai dizer no texto aqui. Ele vai dizer, porque nós somos filhos, e nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. Parece algo tão simples que Paulo está falando, pastor Jesus. Vocês são filhos de Deus. Se fosse tão simples, Jesus não tinha falado tantas vezes. Mas mesmo ele falando tantas vezes, ainda não incute na nossa mente que nós somos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Eu vou repetir isso aqui, por isso que a glória de você foi murchinho, porque você talvez não acredita. Você é filho e filha, nada mais, nada menos, daquele que tem poder nos céus, na terra, debaixo da terra, aquele que criou o mundo e tudo que nele há, ele é seu pai. Você entende isso, irmão? Jesus nos ensinou. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi na cruz. Todo o ministério de Cristo, ele sempre olha para o céu, usando a expressão, meu Pai. Quando ele está na cruz, os pecados da humanidade repousam sobre ele. O pai vira as costas, porque não suporta ver aquilo. E quando o pai vira as costas, ele percebe esse movimento do pai. E ele vai clamar, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele chama Deus meu e não Pai meu? Porque o Deus suportaria, mas o pai não. Não, tu não está no culto aqui hoje. Se ele dissesse, Pai meu, o pai desceria na cruz e arrancaria o filho dele, porque Deus suportaria, mas o pai não. Você percebe que a religião nos ensina até a orar errado, irmão. Eu gostava de orar e quando eu orava eu engrossava a voz, para ficar aquela voz, excelentíssimo da cruz do meio, epopeia magnífica, reluzente, glória. Quando eu aprendi essas verdades, hoje eu chego, me jogo no chão. Eu oro como Jesus ensinou, ele diz, quando orares, ores assim,
Abba, Pai. Aí sabe o que eu descobri? Que a expressão Abba no hebraico é uma expressão de carinho, como que se fosse a expressão para o português, papai. Aí você não entendeu, eu vou explicar. Eu tenho filho e minhas filhas olham para mim, pai, compra balinha, não vou comprar. Eu estou sem dinheiro, não vou gastar dinheiro com vocês com bala. Aí ela se me olha com aquela carinha e diz assim, papai, dá uma balinha? Ah, irmão, tu dá tudo que tu tem. Alguém pegou isso? Deus está dizendo, tira essa máscara, você não é essa mulher que tu está mentindo que tu é. Você não é o super-homem que tu está tentando dizer que é. Eu te conheço, então tira essa máscara, entra na minha presença e me chama de paizinho. E tu vai ver o que eu vou fazer pela tua vida. Aleluia. Você precisa entender essa verdade. Ele é o nosso Pai. É interessante que eu trabalhava numa empresa em São Leopoldo chamada Steel, uma multinacional. Na época nós tínhamos uns 3.000 funcionários. E eu lembro que lá todo mundo ganhava o mesmo salário. Então se um pudesse comprar uma bicicleta, todos poderiam, é só uma questão de administrar. E eu comecei a trabalhar, passei o contrato, fui lá e comprei um carro 0 quilômetro. Comprei um carro 0 quilômetro e fui feliz da vida para casa com meu primeiro carro 0. Eu e a Daniela, tinha só o Pedro na época. A van passava a pegar a gente na porta de casa, eu olhei para o motorista da van e disse, pode ir embora, hoje eu vou de carro novo para a empresa. Eita glória, entrei naquele carro e fui. Cheguei na empresa, estacionei de uma vaga bem na entrada, digo, é hoje. Entrei ali, era um carrinho simples, mas para mim, meu irmão, era uma Ferrari, porque o pai me deu, então eu usufruía, vamos embora. Estacionei bem na entrada, lá em São Leopoldo tem, aqui em Igrejinha não, por isso que eu vim morar aqui. Lá nas empresas tem um fofoqueiro-chefe. Fofoqueiro-chefe chegou do lado do carro, deu uma olhada, enfiou a cabeça dentro do carro, deu uma cafungada, disse, eita, é 0? Eu digo, é 0. Aí ele disse assim, pegou emprestado? Eu digo, não, meu pai me deu. Ele olhou, ficou quieto, travado, não falou nada, entrou na empresa, eu troquei de roupa, entrei no setor. Aí lá em São Paulo também tem, aqui não, os fofoqueiros adjuntos, que é o segundo grupo. Fofoqueiro-chefe reuniu os fofoqueiros adjuntos e disse, rapaz, o pai de Jailson deu um carro 0 para ele. O cara deve ser cheio de dinheiro. Aí eu estou na minha máquina trabalhando, daqui a pouco chega um, não se aguentou, diz, olha, isso é verdade, teu pai te deu um carro? Eu digo, é verdade, meu pai me deu um carro. Ele diz, mas então teu pai tem dinheiro? Rapaz, se tem. Se tu soubesse que meu pai tem dinheiro, tem dom de ouro, mas não, tu tá doido, aí o teu pai não é o seu Dorvalino que mora lá na Coab, feitoria, não, rapaz, não é desse pai que eu estou falando, é de outro pai que me adotou no Calvário, aleluia, ele é o seu pai, quem está me entendendo, abre a boca e glorifica. É por isso que o homem natural não discerne as coisas do Espírito, porque só filho maduro é espiritual para discernir as coisas espirituais. Esse pai, ele quer dar o melhor para você. Quantos pais eu tenho aqui? Quantos pais? Pais? Vocês sabem que você sempre vai dar o melhor para o seu filho, sim ou não? Se você ama seu filho, você vai dar sempre o melhor. E é uma treva que ele sempre coloca uma loja de criança do lado da loja de roupa masculina. Para que não bota do lado da feminina? Porque a gente pega o terninho surrado, vou ter que comprar um novo. Vai lá comprar, leva o filho junto. Aí do lado da loja de terno tem uma loja de criança, né, pastor Jesus? Aí o filho te olha e diz, ô papai, queria tanto aquele tênisinho. Tu olha pro teu terno surradinho, tu pensa, dá para aguentar mais uns 4, 5 anos. Tu vai lá e compra o calçado pro filho e continua com a mesma roupa, sim ou não? Agora segura essa. Jesus diz, qual de vós, que se o seu filho pedir peixe, vocês darão serpente, pedir pão, eles darão escorpião. Pois bem, vós sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Quem dirá ao vosso pai que está nos... Ah, você não entendeu isso. Eu sou mau e dou coisas boas para os meus filhos. Imagina o meu pai no céu que é bom, que é o poderoso. O melhor dessa terra ele preparou para manancial de vida. Quem pega esta palavra, o pai quer te dar isso, irmão. Escute, você precisa incutir primeiro, nós somos filhos de Deus. Segundo, se nós somos filhos de Deus e Cristo é o filho primogênito, logo Cristo se tornou nosso irmão. A minha família são entre 8 filhos. Eu sou o caçula dos 8. Meu pai queria abrir uma congregação sozinho, já ia iniciar com coral, com tudo. Eu sou mais novo dos 8. Eu lembro que eu ia jogar bola no campinho e tinha uns provalecidos que iam querer bater na gente. Eu dizia, pode bater. Bate mesmo. Mas eu vou para casa. E eu vou contar para meus irmãos mais velhos. E eles vão voltar e vão te pegar.
Aí eles pensavam, deixa esse guri de lado, não vou mexer com ele. Quando eu entendi essa palavra, irmão, eu fiquei atrevido. Porque quando o diabo se levanta contra a minha vida, eu digo pro diabo, vem mesmo. Mas vem. Porque se tu vier, o meu irmão mais velho, que já te pegou uma vez, vai te pegar de novo. Não, você não entendeu isso. Você tem um irmão que cuida de você e não vai deixar ninguém tocar na tua vida. Coronavírus não vai tocar na tua casa. A peste não vai chegar na tua tenda, porque o teu irmão Jesus vai te proteger pelo sangue que ele verteu no Calvário. Quem recebe esta palavra dê um grito de júbilo ao Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Esses são os benefícios dos filhos maduros. E eu encerro aqui dizendo que Paulo vai reafirmar aos irmãos, aos Gálatas, que se vocês são filhos de Deus, são irmãos de Cristo, vocês são co-herdeiros com Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Tudo que há no Pai está no Filho, e o que há no Filho eu divido com vocês. Isso aqui é forte demais. Sabe o que ele está dizendo? Se vocês crerem, coisas maiores vocês farão ainda. Hoje de manhã eu já estava bem doido, e aí quando eu acordei eu fui ver uns vídeos, e aí daqui a pouquinho botaram o link da mensagem do pastor Vitor lá de Fortaleza, e hoje ele estava louco, doido, e ele pregando, e eu incendiado, chamei a Daniela e disse, olha, hoje ele está aqui daquele jeito, e ele dizia, eu acredito num apocalipse abençoado, que todo mundo diz que é terrível, que é isso, é aquilo, mas no meio de tudo isso eu acredito que Deus vai guardar a sua igreja. Sabe por quê? Porque os filhos não serão desprezados pelo Pai, os filhos não serão rejeitados pelo Pai. Pode vir peste, virão outras na frente, mas a tua casa vai ser guardada, teus filhos serão guardados, teu casamento será guardado, a tua empresa será guardada, toda a tua geração será guardada. Quem concorda comigo, fica de pé e dá um grito de glória ao nome do Senhor.